Olá, venho aqui para meditarmos a liturgia deste 24º domingo do tempo comum. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos coloca diante de Jesus, que está percebendo que toda a caminhada realizada com seus discípulos ainda há uma má interpretação da sua identidade. Quem é Jesus? E aqui é importante perceber que, num primeiro momento do Evangelho, ele questiona os seus discípulos de como as pessoas que não viviam com ele, que não estavam com ele, como é que estavam entendendo esta sua identidade e automaticamente também a sua missão. E aí percebemos na fala dos discípulos que as pessoas estão reconhecendo Jesus como João Batista, que teria voltado e ressuscitado dos mortos, outros ainda que seria Elias, que teria voltado, e outros ainda que seria algum dos profetas. Nenhuma dessas respostas vai diretamente ao encontro de quem realmente Jesus é. Mas é importante também lembrar que estas respostas são de pessoas que não estavam convivendo diretamente com Jesus, estavam ouvindo o que Jesus estava realizando, os milagres que estava fazendo, e interpretação a partir daquilo que estavam dizendo de Jesus e não de uma convivência próxima com ele. Claro que estas respostas vão distanciar realmente da identidade de Jesus. E aí nós temos a pergunta crucial de Jesus nesta primeira parte do Evangelho: e vós, quem dizeis que eu sou? Claro que esse vós não pode também ser pensado somente aos discípulos, mas também tem que ser dirigido a nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha experiência concreta de vida, nesta relação que tenho com Ele? Porque uma coisa é ouvir quem seja Jesus, outra coisa é dizer quem Ele é através da minha experiência, através da minha vida concreta. E aí, então, a grande pergunta de Jesus no Evangelho, quando se dirige aos discípulos, é aqueles que Ele escolheu para estar junto dEle, aqueles que estão caminhando com Ele, qual é de verdade a identidade que eles estão entendendo de Jesus? Qual é a compreensão que eles trazem da identidade e da missão de Jesus? Pedro, em nome dos apóstolos, vai dizer que Jesus é o Messias. Aqui é importante lembrar que na resposta de Pedro está correta teoricamente, mas é interessante que na prática nós vamos perceber que a compreensão dos discípulos não é a real identidade de Jesus e a verdadeira missão de Jesus. Por isso é necessário que Jesus pudesse esclarecer aos seus discípulos, proibindo-lhes então que dissessem aos outros quem ele era, mas esta proibição está no sentido de que
eles não entendessem mal qual é esse messianismo de Jesus, que não é o messianismo político, que não é o Messias que vai tomar o poder em Israel, que vai expulsar os romanos e que vai então governar politicamente sobre Israel. E para que isso ficasse muito claro, Jesus vai então dizer e começar a explicar aos discípulos que ele está indo para Jerusalém, que vai ser ali rejeitado, vai ser morto, que vai ressuscitar ao terceiro dia. E aí nós compreendemos também porque a liturgia de hoje nos coloca como primeira leitura essa leitura do servo sofredor, daquele que não rejeita a voz de Deus, mas se abre ao chamado do Senhor, que não resiste a este chamado, mas que oferece então o rosto para arrancar a barba, que significa até mesmo tirar essa dignidade para o judeu e não volta atrás nem mesmo desse sofrimento de sofrer, porque Deus está com ele. E aqui então se abre dentro da nossa liturgia este messianismo de Jesus, que é o da entrega da vida. O Messias que vai dar a sua vida em favor de todos nós, para que tivéssemos a salvação que é oferecida por Deus. Esta salvação que parte de uma entrega de vida, que parte de verdade de um sofrer para que nós tivéssemos vida. Claro que dentro desta ótica da entrega de Jesus, da entrega da sua vida, nós temos algo que parte de Pedro, que também em nome dos apóstolos vai chamar Jesus então à parte e vai repreendê-lo, dizendo que não era esse Messias que se esperava, não é esse messianismo que Jesus devia viver, mas devia voltar àquele Messias que é o esperado, esse Messias político. E aí então Jesus olha para Pedro, repreende-o, dizendo que olha, afasta-te de mim. Não é a pessoa de Pedro, mas que se afastasse essa mentalidade desse Messias político e que Pedro pudesse abraçar este Messias que Jesus realmente é, o Messias que realmente Jesus está se apresentando como aquele que entrega e que doa a vida por nós. Por isso, a repreensão de Pedro é para que ele abandonasse estas ideias que estão erradas para assumir de verdade o Messias real ao qual Jesus é. Assumir de verdade este Jesus que quer dar a vida por todos nós. Mas ele não para aí. É importante que, além de assumir esta realidade da verdadeira identidade e missão de Jesus, ele faz um convite agora a toda a multidão, para aqueles que quiserem segui-lo. E aí então, 3 pontos importantes: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, para que então façamos de verdade um segmento correto daquilo que Jesus espera de cada um de nós. O renunciar a nós mesmos é, olhando para a realidade da nossa vida, quantas e quantas vezes nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer e como Ele tem que fazer, que foi a tentação de Pedro hoje, quando chama Jesus à parte e quer repreendê-lo. O renunciar a nós mesmos é, de verdade, realizar esse esvaziarmos-nos de nós mesmos para entrarmos na vontade de Deus. E qual é esta vontade? É a vontade de verdade que nós estejamos a serviço, que nós estejamos abertos para todas as pessoas, doando a nossa vida, nos entregando, vivendo aquilo de verdade que Jesus pediu que vivêssemos. E para isso é necessário esta renúncia. As pessoas não podem fazer a nossa vontade, não viemos para que os outros façam a nossa vontade, mas nesse segmento de Jesus nós somos chamados a aprender a nos colocar a serviço, assim como Jesus se colocou a serviço. E para que eu me coloque a serviço, eu preciso aprender a ir ao encontro da necessidade do outro, eu preciso ir ao encontro daquilo que o outro precisa, para que de verdade então eu realize esse serviço. E para isso é necessário a renúncia, de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, para que de verdade eu consiga ir ao encontro do outro. E aí também, nesse sentido de ir ao encontro do outro, eu entendo o pedido de Jesus, que é tomar a cruz. O tomar a cruz significa essa entrega de vida, essa doação de vida, assim como Jesus doou a sua vida, sem esperar nada em troca, sem querer nada em troca, mas de verdade servir ao outro como Jesus serviu, desinteressadamente, para que o outro tenha vida, para que o outro tenha dignidade, nem que para isso seja necessário morrer, nem que para isso seja necessário entregar a minha vida. Por isso a figura da cruz, desta entrega total de Jesus
Jesus por nós, que não reservou nada para si, mas se entregou totalmente por nós. E nesta entrega que ele faz de si mesmo se torna este modelo. Por isso o assumir a cruz, por isso o tomar a cruz. Não é simplesmente porque eu preciso sofrer, porque eu preciso de verdade ter esse sofrimento na minha vida. É muito mais do que isso. É de verdade essa doação, essa entrega de vida que eu preciso fazer assim como Jesus fez. E quando eu compreendo então esta renúncia, quando eu compreendo essa doação de vida que eu preciso fazer como a de Jesus, eu então chego à possibilidade agora sim de poder segui-lo. E este seguimento autêntico, sem nada, sem olhar simplesmente para a minha vontade, me colocando como centro, mas colocando o outro como aquele que eu preciso servir e aquele que eu preciso cada vez mais buscar, estar a serviço. E quando eu compreendo isso, que a minha vida precisa ser de verdade uma doação, eu entendo a segunda leitura que é proposta para nós nesta liturgia. A nossa fé precisa ter obras. Não adianta nada eu dizer que eu de verdade acredito em Deus, que eu estou de verdade nesta comunhão com Jesus, se eu não pratico esta minha fé. Seria também um momento muito egoísta, muito individualista da minha parte, querer ter esta fé, mas não sair de mim mesmo e não ir ao encontro do outro, que é onde eu encontro também a imagem e semelhança de Deus. E por isso, claro, esta obra ao qual a segunda leitura nos recorda é principalmente o que nós encontramos na Escritura. O auxílio aos órfãos e também às viúvas, aqueles que eram sofredores, aqueles que não tinham amparo no tempo de Jesus. E por isso, então, trazendo para nós hoje quais são os desamparados, quais são os desvalidos que hoje eu preciso estar a serviço. São estas obras, a obra da caridade, a obra do amor, essa doação de vida que nos fala Jesus no Evangelho de hoje, que nós precisamos praticar de verdade como obras da nossa fé que trazemos no nosso coração e na nossa vida. Que esta liturgia nos ajude e que possamos também nós pensarmos quem é Jesus para mim. Quem é Jesus concretamente na minha experiência de fé? Porque quando tivermos esta consciência, nós teremos a possibilidade de realizar esta renúncia de nós mesmos, abraçarmos esta cruz que me lembra a doação e aí então estar seguindo os passos do Mestre Jesus. Que Ele nos ajude e que faça de nós de verdade autênticos discípulos missionários no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.